É momento de refletir e analisar as Escrituras. Vamos abrir a Bíblia e estudar o tema de hoje. Muito bem. Você pode ouvir a nossa programação através do site, né? radiotvnova.com.br, radiotvnova.com.br, ou baixando nosso aplicativo, né? Rádio Nova FM 95.7. Também, se você quiser participar conosco, mandando a sua pergunta, a sua dúvida, a sugestão, né? Ou se você não concorda com aquilo que foi falado aqui, você pode também mandar uma mensagem e a gente vai discutir aqui o assunto, né? Para 819-9909-9570, tá bem? 819-9909-9570. Antes da gente iniciar, deixa eu também passar aqui o nosso Instagram, programa, escola, bíblica, tá bem? Compartilhe nossos vídeos, siga o nosso canal lá pelo Instagram e deixe seus comentários também, tá bem? E o canal também no YouTube, Programa Escola Bíblica. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, curta e deixe o seu comentário. Muito bem? Então vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar o nosso estudo de hoje, falando sobre as provações e seu objetivo. Então, muito importante, né? Quero que você possa compartilhar com seus amigos para que todos possam ouvir essa mensagem, né? Que vai servir de grande proveito, né? Proveito para a nossa vida espiritual. Tá bem? Então vamos orar. Oremos. Querido eterno Deus, graças te damos, ó Pai, por mais a oportunidade que o Senhor nos dá de podermos assim juntos estudar a Tua Palavra, com os nossos amigos que estão a nos ouvir, que o Senhor abençoe grandemente eles com conhecimento, não Amém. só o conhecimento teórico, mas também levá-los ao conhecimento prático da Tua Palavra. Amém. Pedimos a Deus a Tua iluminação, que o Teu Santo e Bom Espírito venha nos conduzir, seja o nosso professor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, vamos iniciar aqui, né? Como eu falei, o tema dessa tarde é as provações e seu objetivo. Tá bem? Não sei se o Paulo Henrique quer fazer uma pequena introdução ou a gente pode já... Então, pode ficar à Sim. vontade. No Salmo 11, verso 5, diz que o Senhor prova o justo. Então, ao Senhor provar o justo, nós estamos falando essa série agora sobre a experiência cristã, né? A vida cristã. Então, na sua palavra, né, Deus ele ensina, ele já deixa claro que ele prova o justo. E lá em Deuteronômio capítulo 13, verso 3, diz que Deus ele tem assim várias maneiras. E uma delas é provar através de um falso mensageiro. E essa prova vem para mostrar se você ama de fato o Senhor. Porque o mensageiro falso ele pode vir com milagres, fazer prodígios. E assim ele diz, olha, vamos seguir agora outros deuses. E Deus fala que essa prova viria para provar se de fato aqueles que estavam passando por essa prova amavam o Senhor. Em Tiago capítulo 1, verso 3, fala sobre a prova da fé, que ela produz paciência. Em 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 7, diz que a prova da fé, ela é muito mais preciosa do que o ouro. Olha, o ouro aí é algo assim, né? Que todos acho que queria ter o ouro, né? Ter esse material de tão grande valor. Mas diz que a prova da fé, ela é muito mais preciosa do que o ouro. Em Provérbios 27, verso 21, diz que o homem é provado pelos louvores, pelos elogios. Então, né, muitas vezes aí pode ser uma prova, né, para ver se você se está firme no Senhor, ou através de louvores aí você começa a se engrandecer, como foi o caso, me vem agora à mente, de Herodes. O Herodes ali no tempo dos apóstolos, que está lá registrado ali em Atos capítulo 12, quando ele faz um discurso e há um elogio, diz assim, olha, ele falou como Deus. E ele se achou, né, tomou aquilo para si, e ele morreu cheio de bichos, né, de vermes ali, por não ter dado a glória que é para Deus, né? Então, provações, tem diversas aí, né, na vida do cristão. Por isso que diz que o Senhor prova, né, o justo.
Então é isso. Muito bem. Então, é importante, né? As provações, né? Eu queria deixar com o nosso amigo Leandro Santos para fazer as perguntas. Pode ser assim, Leandro? Pode sim, Gris. Era com o nosso amigo Josivan, mas ele não pôde estar hoje. Aí fica com o Leandro Santos as perguntas e para o nosso amigo Paulo Henrique para responder aqui as perguntas. Vamos então à primeira pergunta. O que diz o apóstolo Paulo, apóstolo São Pedro, quanto às provações, porque cada crente precisa passar? Que diz o apóstolo São Pedro, né, quanto às provações, porque cada cristão precisa passar, né? Cada cristão precisa passar pela provação. Interessante, né? Porque cada cristão, ou seja, todos precisam passar. Ninguém deverá ficar isento, né? Até porque ninguém nasce perfeito, né? Há um processo aí, né? No qual Deus quer nos elevar, né? Para que a gente alcance a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor, né? Então, essa é a pergunta, né? Até porque, né, Gleice, como você falou aí, uma vez que aceitamos a Cristo e Ele é a perfeição, Uhum. nós devemos a cada dia, né, nos aperfeiçoar. Ou seja, não tem pausa, né? Não tem um... Exatamente. Então, o primeiro texto aqui de 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 e 13, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos regozijeis e alegreis. Então, não estranhe a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, para vos provar. Então, hoje, tem muitas pessoas que estão a falar que estão passando por provas. E algumas são consequências, não são provas, né? Até eu gostaria que, se fosse possível, Gleice, se você pudesse abrir na tradução aí da Almeida atualizada, Sim. no, Pode dizer. no verso 14 do capítulo 4 de 1 Pedro, Tá. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. verso 14, e verso 15, e também o verso 16. Daí você vai entender a prova verdadeira que muitos podem estar passando como cristão, daquela que não é verdadeira. Alguns estão passando por provas que, na verdade, são consequências dos seus atos errados. Pode ler. Tá. 1 Pedro 4, do Isso. verso 12 em diante, Do verso 14 até o 14. verso 16. diz assim: Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. É isso? Isso. Então aí você vê que tem uma diferença, né? É. Entre aqueles que sofrem, passam por provas, mas como cristão, daqueles que talvez estão sofrendo aí porque fizeram algum ato errado. E Pedro até faz menção, né? De alguns Uhum. atos aí. Exatamente. Ladrão, malfeitor, né? Assassino, né? Que se mete nos negócios de Olha, outro, não né? sofra por conta dessas coisas. Né? Isso. Dessas coisas, de fato, Deus ele quer que a gente se livre disso, né? Agora, se for para sofrer como cristão, né? Provações com o objetivo, né? Aí, nesse caso, é da vontade do Senhor que a gente passe por ela para que a gente possa ser lapidado, né? Para que a gente possa ser aperfeiçoado. Até para esclarecer, né? Para os amigos que estão a nos ouvir, saber a diferença aí, né? A vida cristã, o justo é provado, mas alguns estão passando por tribulações, aflições por causa dos atos errados, né? Que Deus tem como perdoar, libertar você dessas angústias, né? Da culpa,
Uhum. Mas tem uma diferença aí. Beleza. Tem, nesse texto que você leu, Paulo Henrique, não estranhei a ardente prova, né? Todo mundo sabe que ele vai passar por provações, ele passa por provações, né? Só que tem certas provações que a gente passa e a gente pergunta, né? Por que eu estou passando por isso? Eu fiz tudo certinho e tal. E É uma aqui esse prova texto ardente, né? é uma prova ardente. E aqui ele está falando, não estranhe, né? Porque essas coisas vai acontecer, né? Mas vocês devem se alegrar, né? Por ser participantes do sofrimento de Cristo, né? E é isso. Passar por uma prova, você deve entender que se você está passando por essa prova, olhe a vida de Cristo. Ah, se Cristo passou, então eu devo me alegrar, né? Porque eu Ele é estou nosso sendo, exemplo maior, né? eu estou sendo participante, né? Exatamente. Vamos lá. Segunda pergunta. Que importância tem a prova de nossa fé? É importante? 1 Pedro capítulo 1, verso 7 diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, que importância, né, tem a nossa fé? Ela é muito mais preciosa do que o ouro que perece. Então, ao você ser passado por essa prova que é ardente, né? E aqui até fala, coloca a questão nessa ardente prova como o ouro que passa pelo processo ali de purificação, tirar todas as impurezas pelo fogo, assim é o cristão, né? A sua fé, para demonstrar, para mostrar mais o brilho, né? O cristão ele vai brilhar mais ainda quando ele passa por essas provações. Muito bem. Leandro, pode prosseguir. E a própria palavra de Deus diz, né? Que a gente tem que ser colocado à prova, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Exatamente. Para isso a gente tem que ser testado. Terceira pergunta. Que razão apresenta São Paulo para gloriar-nos nas tribulações? Que razão, né? Ele apresenta para quem se glorie nas provações, né? O primeiro texto que a gente leu disse que é para a gente se alegrar, né? Por ser participante do sofrimento de Cristo, né? E Aham. aqui a gente deve nos gloriar, né? Por passar por tribulações e provações, né? Romanos, no capítulo 5, o verso 3 até o verso 5, diz assim: também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, interessante, né? Porque ele disse que sabendo que a tribulação ela produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então, através da aprovação, vai levar passo a passo a uma vida cristã madura, né? Que chega a frutificar, né, para o reino de Deus. Então, por isso que Paulo ele diz assim, né? Devemos nos gloriar. E interessante que aí faz lembrar um seguinte exemplo. Eu acho que vocês já ouviram isso, e as pessoas que estão nos ouvindo. A pessoa diz assim: eu passei já por uma aprovação na minha vida. E isso me trouxe uma experiência, né? E começa a relatar qual foi a experiência, o que adquiriu, né, com isso. Então, é a vida do cristão, né? O que, ao acontecer isso conosco, né, de passar por uma prova, o que isso contribuiu para que o nosso caráter fosse mais, se parecesse mais com o caráter de Cristo, ficasse um caráter mais, vamos dizer assim, a prova de fogo, né, das tentações. Então, é muito importante esse estudo porque nos leva a entender, né, o porquê das provações. É nessas provações que a gente se aproxima cada vez mais de Deus, né? Temos uma experiência verdadeira Isso. com Ele, né? Isso. Exatamente. Quarta pergunta.
que, segundo a profecia da Daniel, deveria acontecer ao povo da Deus em todos os tempos. Foi descrito aí, mas de Daniel, né? Que segundo a Daniel. profecia de Daniel, deveria acontecer ao povo de Deus em todos os tempos, né? Quer dizer que Deus tem provado seu povo em todo o tempo, né? Não houve um tempo nessa terra em que o cristão não fosse provado, né? Não fosse tentado, né? Nesse caso, há uma profecia bíblica aí, né? Sobre esse sofrimento que os cristãos iriam passar. E até essa profecia fala da prova assim, bem ardente mesmo, porque Uhum. Daniel capítulo 11, verso 33 diz assim: E os entendidos entre o povo de Deus ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. Então, o povo de Deus ia passar aí pela espada, serem mortos a fio da espada, pelo fogo, pelo cativeiro, ficarem ali presos, né, cativos, e pelo roubo, né? E isso aconteceu aí, né? Uhum. A gente sabe que os profetas foram perseguidos, foram mortos. Lembra da Idade Média, quando os cristãos genuínos que queriam viver de acordo com toda a palavra de Deus e pregar essa palavra Sim, foram levados para a fogueira, sim. né? Muitos morreram nas prisões, ficaram ali no cativeiro, né? E até os seus pertences ali foram tirados, foram roubados. A pessoa ficou sem nada nesse mundo, né? E até tiraram a vida desses cristãos, né? Desses justos. Então, em todos os tempos houve perseguição, né? Provações ao povo de Deus. E a gente vai dar outros exemplos, né, do que aconteceu de fato, né, com os cristãos em todas as épocas. Quinta pergunta: por que deveria ser assim? Por que deveria ser assim, né? Isso. Por quê, né? Passar por tudo isso, né? Pela espada, pelo fogo, né? Ser torturados, né, Ser levado ao ao cativeiro. cativeiro. Aqui diz assim, Daniel capítulo 11, verso 35. E alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo. E é interessante que nesse momento de prova, que o pessoal passou em todos os tempos, provou realmente se o caráter estava firmado em Deus. Pois eles foram, ao serem provados, eles foram purificados, eles foram embranquecidos. Essas pessoas foram heróis, né, de Deus. Especialmente ali você vê a história dos mártires, do Coliseu sendo martirizado pelos imperadores. Depois vem Roma papal e persegue, né, durante 1260 anos de perseguição. Então as pessoas eram levadas à fogueira, eram mortas ali no cativeiro, né, em masmorras, né, em prisões. Então essas pessoas foram purificadas e embranquecidas. Elas mostraram que realmente o caráter delas, quanto mais se machucava esse pessoal, se perseguia esse pessoal, torturava, aí mais eles revelava Refletiu, né, o cara. o caráter, né, de Cristo, né? E essas provações, né, serviu até para conversão de muitos, né? Sim, serviu de Porque testemunho. pessoas perseguiam, né? Eles não vão estar aptos, eles vão se entregar, eles vão negar o seu Deus, né? Porque não é possível que eles realmente sejam levados à morte e eles ainda continuam firmados na sua fé. E daí muitos se convertiam, né, com esse testemunho, né? Até, Gleice, eu até recomendo, né, aos amigos que estão nos ouvindo, nos vendo, tem um livro, Os Mártires, Livro dos Mártires, que é do autor John Fox. Nossa, ele retrata ali a história de mártires, assim. Muitos não são conhecidos, né? Uhum. Pessoas que vivem em locais, em cidades pequenas, mas, olha, é forte, né, a história de cada um deles, o que passaram, né?
Muitos até foram, as suas criancinhas ali foram jogadas para ser comida por cães, por porcos. Então, um negócio assim muito doloroso, né? E eles ficaram firmes. Afogamentos também. Afogamentos, até você falando isso, até muitos foram afogados. Os anabatistas mesmo, esse nome anabatistas, rebatizadores. Então, não era aceita a doutrina que só adultos fossem batizados e não criancinhas. Então, muitos, como uma forma de zombar, matavam esses cristãos aí afogados. Afogados. Triste situação. O que eu achei interessante, né? Quanto mais eles matavam os cristãos, mais surgia cristãos, né? Quanto mais eles Isso. martirizavam, mais surgia mais. Até alguém chegou a comentar que o sangue dos cristãos é como um semente. Semente, né? Sementes. Muito bem. Vamos lá para mais perguntas. Sexta pergunta. Na previsão das lutas, por que seus seguidores iriam passar? Que animosa mensagem lhes enviou Cristo pelo revelador? Apocalipse capítulo 2, verso 10. Interessante porque esse texto aqui se encaixa no período que os cristãos passaram por uma perseguição que foi feita pelos imperadores. Diz assim: não temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, provados. E era uma provação aí de 10 dias, 10 anos, que foi infligida aí por um dos imperadores. Aí o Senhor fala, né? Ser fiel até a morte. Seja fiel até a morte. Você vai ser provado. O que vencer, ele não receberá o dano da segunda morte. Ele pode até passar pela primeira, né? Morte. Mas a segunda, Mas a segunda, não. não Né? terá domínio, né? Que é a morte eterna aí. Né? Está separado de Deus Isso para para sempre, sempre, né? Ficaram só separados esses cristãos que morreram aqui, dos familiares, né? Desse mundo, mas estão guardados para a ressurreição, né? A primeira ressurreição. Interessante, tem um texto que fala, né? Após ter passado pela morte natural, né? Eles vão exclamar, né? Onde está, ó morte, a tua vitória, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, né? Então, por Aham. quê? Porque a segunda morte não vai ter mais domínio sobre ele, né? Então, se a gente for aprovado, né? Por essas provações e por essas tentações, a gente vai receber, né, a coroa da vida eterna, né? E a gente não vai sofrer dano da segunda morte. Então vale a pena, né? Seja fiel até a Sim. morte. Então tá aí, né? A animosa mensagem, né? Que Cristo nos enviou, né? Sétima pergunta. Que descrição faz São Paulo dos sofrimentos suportados por alguns dos filhos de Deus nos primeiros tempos? Olha aí. A descrição, né? Dos sofrimentos suportados por alguns filhos de Deus, né? Então, dá alguns exemplos aí a mais, Paulo Henrique, do que realmente aconteceu com esses cristãos aí. E que estamos sujeitos também a passar, né? Hebreus capítulo 11, o verso 35 ao 38, diz assim: uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Então, muitos foram torturados e eles não aceitaram o livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Então, você ser zombado, ser açoitado, está preso agora, está numa cadeia, né? Muitos passaram por isso. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Eu acho interessante que todos esses que passaram por isso, e aqui até fala que muitos andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno dessas pessoas, ó. Aqui cada um pior do que a outra. Eu acho que uma das mais piores que tem aqui, descritas, é ser cerrado, né? Ao meio, né?
E a E gente vivo, né? e vive, né? E tivemos, né, profetas que passaram por essa situação, né, de ser cerrado ao meio, né? A história diz que Isaías, ele passou por isso, né? Manassés, ele mandou serrar o profeta ao meio. Diz a história, colocaram ele dentro de um tronco oco de uma árvore Uhum. e ali foi cerrado. Então, e passaram, né, por essas provas, né? Foram, como Pedro fala, uma ardente prova, né? Mas E passaram. foram torturados, não aceitando seu livramento, né? Teve pessoas que tiveram a oportunidade, né? Era só negar, né? Mas eles não aceitaram seu livramento, né? Para alcançar o quê? Uma melhor ressurreição, né? Como diz o texto aqui. Vou ler isso bem rapidinho. Uhum. Fez eu lembrar, na Inglaterra, em 1534 a 35, não era permitido que as pessoas lessem as escrituras, né, a Bíblia, na sua própria língua. No caso, lá na língua inglesa, né? Uhum. Então, pais cristãos ali que ensinavam os seus filhos o Pai Nosso em inglês, veja, uma coisa simples, né? Eles eram queimados, os pais. Então, imagina, aí chegava a questão. Você pode se livrar, né? Não ensine isso para os seus filhos. Mas eles escolheram uma ressurreição melhor. Né? Eles não quiseram. Essa história ainda eu não conhecia. Até, Muito no, interessante. até você ver isso, tem um filme Fora da Lei de Deus, que conta a história do reformador William Tyndale, né? E lá chega a mostrar essa situação, assim. Até um filme que segue bem fiel à história. Bem fiel, não é um filme aí que vai colocar coisas imaginárias, né? É um filme que segue bem fiel mesmo à história desse reformador. Muito bem. Oitava pergunta. Quantos de São Paulo sofrerão perseguição? Somos tentados, né? Provados. Todos os cristãos e os não cristãos, eles passam por provações. Mas no sentido de sermos perseguidos, né? De fato, né? A levar essas pessoas a uma tortura, a um escárnio, quem sabe levar a uma prisão, né? Então, quantos de São Paulo sofrerão esses tipos de perseguição? Ou algo semelhante, né? Então, em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 12, diz assim: E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se você quer viver uma vida piedosa, consagrada, totalmente em harmonia com Deus, você vai ser perseguido, Paulo diz aí. Então, assim, já saiba logo de antemão, né? Quer viver uma vida consagrada, uma vida com Cristo, você vai padecer perseguições. E pode ser que a perseguição seja interna, né? Venha dos próprios, Familiares, né? Da sua própria família, né? ou externa, né? Que vem os de fora, né? Que não são da família, não são conhecidos, mas que se incomoda com a vida cristã que você está levando, né? O viver diário com Cristo. E você padeça perseguições. Isso. Nona pergunta. Aflige Deus voluntariamente os filhos dos homens? Aflige Deus voluntariamente os filhos dos homens, né? O que é que a gente pode, né? O que é que a Bíblia diz sobre isso, né? É da vontade de Deus, é de bom agrado, bom ânimo que Deus aflige os seus filhos. Quando Ele permite essa situação, Ele usa de sua misericórdia e compaixão para com seus filhos, né? O que é que qual texto a gente pode apresentar em que fale mais ou menos sobre isso, assim? Aqui em Lamentações, no capítulo 3, o verso 31 até o 33, diz assim: Porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige, nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Então, quando Deus ele faz, né, com que o povo passe por aflições, tristeza, ele tem um objetivo com isso. Falar aí que ele não, porque ele não aflige nem entristece de bom grado, ele não se alegra com isso.
Aqui tem outro texto também, inglês, que eu queria compartilhar. É Deuteronômio capítulo 8, verso 16, que diz assim: que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem. Então, a finalidade de Deus é essa. Quando aqui diz, né, porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, porque assim, Deus é como o pai e uma mãe, né, que quer o bem dos seus filhos, né? E um pai e uma mãe sabe, né, e na maioria das vezes ele diz não. E muitas vezes os filhos eles entristecem com isso, né? E Deus muitas vezes diz não, né? Até porque se a gente for olhar nos 10 mandamentos mesmo, a maioria dos mandamentos é não. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falta de testemunho, né? Não é isso, não é aquilo. Então, que é contrário à natureza pecaminosa, que o ser humano tem tendência a todas essas coisas e acabam ficando entristecidos, né? Então, mas Deus ele vai usar da sua compaixão, né? Não é de bom agrado, mas que ao fim dessas coisas é que realmente você se saia bem. E como eu li o texto aqui de Deuteronômio capítulo 8, verso 16, né, diz que a finalidade é para te provar, para no fim te fazer o bem. Aí tá a finalidade, né? É sempre o bem, né? No final, sempre o bem. Por que então permite Deus que sejamos castigados? A gente falou aqui, né? Para que a gente seja purificado, né? Embranquecido, né? Para que a gente possa aperfeiçoar o nosso caráter. Mas esse versículo aqui, ele diz o objetivo final, né? Isso. De tudo isso. Hebreus capítulo 12, verso 10 diz assim: porque aqueles, os pais nesse caso, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigia como bem lhes parecia. Mas este, se referindo a Deus, né? Para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, aí está, né? O porquê, então, Deus ele permite que passamos por uma repreensão, provação, que muitos acham que é castigo, né? Olha como algo assim, ruim, estou sendo castigado. Mas é para que você participe, seja participante da sua santidade, ó. É a santidade dele. Então, a importância das provações, o seu objetivo é para tudo isso. Fazer o bem. No final, Deus sempre vai querer o bem. E também para que você seja participante da santidade dele. Muito bem. Então, estamos partindo para o final do programa aqui. Temos mais 2 perguntinhas. Leandro, por favor. Penúltima pergunta, referindo-se à futura prova, por que São Pedro passaria? Pelo que disse Jesus, haver já orado. Interessante esse texto aqui, eu acredito que seja bem conhecido. Lucas capítulo 22, verso 31 e 32. Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Isso é Jesus falando para o Pedro, né? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, Deus ele nos prova para nos salvar, para fazer com que sejamos participantes da sua santidade, para que no final sempre o bem venha prevalecer na nossa vida. Então, esse é o objetivo. Agora, Satanás, quando ele vai cirandar, colocar ele na peneira, vamos dizer assim, vai passar por uma prova, é sempre para destruir, para levar as pessoas à perdição. Elas saírem do plano de Deus. Então, Jesus ele fala: eu roguei por ti, eu orei, né, para que a tua fé não desfaleça. Você vai passar por uma prova que vai levar você para a destruição, mas eu orei para que a fé de você não desfaleça. Então, a importância aí de entendermos assim,
Se somos provados por Deus, é para a nossa salvação, para o nosso bem. Já a provação do diabo, que é a tentação, é para a nossa destruição. Então, ao ser tentado, diga não, né? Em nome de Cristo, né? Resista o mal, que é essa prova que venha para te destruir. Agora, a prova de Deus é sempre para te purificar, fazer você ser mais reluzente, mais brilhante do que o ouro, para dar testemunho da pessoa dele, né? Para todos que estão em volta, reconhecer o poder, né? A maravilha, a grandiosidade do nosso Deus. As provações vêm justamente para a gente permanecer perto dele, né? Isso. Porque, infelizmente, a gente tem a tendência, né, de se distanciar de Deus, né? E às vezes vem as provações, né, para a gente se aproximar cada vez mais dele. Isso mesmo. A gente fala muito de provações aqui, mas a gente esqueceu de um elemento para que a gente possa estar firmes, né, diante dessas provações, que é a oração. A gente mencionou agora nesse verso aqui, né, no qual Cristo orou por Pedro, né, e a gente precisa orar não só pela gente, mas também pelos demais, né? Então, tal pessoa, tal irmão nosso está passando por uma provação, né? Isso exige de nós que nós façamos a oração para que a fé dele, como disse Cristo, não possa desfalecer, né? Porque Cristo, ele não só orou por Pedro, não só Isso. para aqueles discípulos, né? Como diz aqui em João 17, a partir do verso 20, o próprio Cristo, né? Eu não estou orando somente por eles, mas também por aqueles que ainda vão acreditar em mim por intermédio do ensino deles, para que todos sejam um só. Então, o próprio Cristo tem orado, né, por todos nós, né? E ele ensina isso, né? Devemos orar por todas as pessoas. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas súplicas, orações, pedidos e ações de graças a favor de todas as pessoas, né? Timóteo aqui menciona isso também, a oração por todos. A oração, ela não pode faltar na vida do cristão. Até o próprio inimigo, ele sabe que através da oração ele vai ser resistido, ele vai ser vencido. Então, ele leva as pessoas a pensarem que não é importante, né, a vida de oração, né? E, pelo contrário, é muito, mas muito importante. Última pergunta. Que animosa promessa é feita aos que vencem as provações e tentações desta vida? Há uma animosa promessa, né, que nos dá ânimo, né? Essa promessa aí nos deixa animado. Tiago capítulo 1, verso 12 diz assim: Bem-aventurado o varão, né, o homem, que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha, receberá a coroa da vida, se sofrer ali ao ser tentado, for aprovado. Então assim, nós, você que está nos ouvindo, as provações que vierem na nossa vida, vamos nos guardar, né, nas promessas de Deus, estar firme nessas promessas. Até tem um hino do Inário, né, firme nas promessas Do Senhor Jesus. Então iremos receber a coroa da vida, né? Então precisamos perseverar a cada momento. Se você não passou em alguma provação, faz até lembrar a vida de Abraão, né? Chegou um momento na vida de Abraão que ele falhou, mas houve uma provação que foi muito forte, né? A de entregar ali, sacrificar o próprio filho, né? Oferecer. E ele foi, né? Até o fim, né? E por ele achava que deveria realmente sacrificar Isaac, mas ele tinha esperança que o Senhor ia cumprir a sua promessa e ressuscitá-lo, né? Uhum. Então, assim, o que Deus ele ensina na sua palavra, siga, né? Vá firme até o fim. Mesmo que os demais não estejam fazendo, ou que pareça loucura para o mundo aí. O que não compreenda, né, não entenda os planos, mas no final
E a aprovação de Deus, nós iremos receber como recompensa a coroa da vida, né? Mostrar aí que fomos aprovados, né, pelo Senhor. Muito bem. A gente não leu. Eu tenho uma partezinha interessante aí no estudo que eu queria fazer essa leitura, né? Pode fazer. O Paulo Henrique, né? Mas a gente teve uma primeira leitura aí que a gente deixou passar. Não sei se seria interessante também a gente ler ela e depois volta para a gente finalizar com esse último texto, né? Eu leio um, você lê outro. Lê a primeira, você lê a do final. Eu leio a da pergunta, a segunda pergunta. Pronto, pode ser. Diz assim: Quando Davi andava em fuga pelo deserto, perseguido por seu próprio filho, ele estava sendo preparado para se tornar o suave cantor de Israel. A cova e a masmorra foram as melhores escolas em que José foi diplomado. O furacão que desmantelou a tenda de Jó e matou-lhe os filhos preparou o homem de Uz para escrever o magnífico poema que tem sido o encanto de todas as épocas. Não existe outro meio de extrair da palha o trigo senão trilhando. Não há outro meio de purificar o ouro senão queimando. Então, essas pessoas, né, que estão as suas vidas aí descritas na palavra de Deus, como Davi, José, Jó, passaram por uma prova muito grande, né, e se manteram fiéis, firmes ao Senhor. Eles poderiam ter vacilado, né, ter errado, ter deixado para trás, né, mas foram firmes, né, seguiram ao Senhor, foram aprovados e estão aí como exemplo de vencedores. No caso de Davi, a gente vê que ele passa por uma prova ali, ele cai, a tentação, mas ele se ergue. Você não vê Davi mais caindo nos pecados, né? Cobiçando, adulterando, matando, mandando matar, né? Como foi no caso de Urias, mas se manteve firme, né? No Senhor, se ergueu. E as provas que vieram as posteriores, ele estava firme, né? José, diante da mulher ali, de Potifar, né? Todos os dias a Bíblia disse que ela tentava ali José, né? E ele, não, até que chegou um ponto que ela foi mais além e avançou ali, né? Ficou com as vestes dele nas mãos dela. Ele correu, né? E ele passou por uma prova, porque imagina aí, você fazer o correto e ser preso. Alguém hoje poderia dizer, poxa, onde está Deus, né? Mas disse que o Senhor estava com José. E José se manteve fiel, né? Firme, até o fim. O que dizer de Jó? Eu acho interessante quando Jó diz assim, né? O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, né? Que na verdade não foi o Senhor que o tomou, né? Deus permitiu, né, que aquilo fosse tirado. Mas ficou fiel, né? Passou pela prova, se manteve firme, né? Estão como exemplos, né? E outros exemplos, né, de pessoas que não ficaram para contar a história, como aqueles que morreram, né? A gente citamos aqui Isaías, um profeta fiel, morreu, né, de uma maneira trágica, né? Ser cerrado. E outros mais, né? Mas se manteram fiéis sobre provação, sobre a ardente prova, foram fiéis ao Senhor. Também fica um exemplo para nós, né? A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então, isso aí está nos ensinando que nos momentos de provações, nós devemos nos manter fiéis ao Senhor, né? Custe o que custar. Que o Senhor sempre nos ajude, né? Que possamos também orar, como o Gleison bem enfatizou aí, a oração. Orarmos por aqueles que estão passando por provas assim, para que também eles vençam, né? Agora é a sua vez. Então é isso, né? A vida do cristão é de provação, né? Se a sua vida não está sendo provada, desconfie, né? Porque algo de errado está acontecendo, né? Interessante, Exatamente. Leandro, porque a vida do cristão, Leandro falou muito bem, é de provações e aprovações também, né? Deus aprovar, né? É aprovar, exatamente. Diz um autor cristão, né?
nossas tristezas não brotam da terra. Deus não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Quando permite que nos sobrevenham provações e aflições, é para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Se recebida com fé, a provação que parece tão amarga e difícil de suportar, provar-se-á uma bênção. O golpe cruel, que desfaz as alegrias, tornar-se-á o meio de fazer-nos volver os olhos para o céu. Quantos há que nunca teriam conhecido Jesus se a tristeza não os houvesse levado a buscar dele conforto? As provações da vida são obreiras de Deus, para remover do nosso caráter impurezas e arestas. Penoso é o processo de cortar, desbastar, aparelhar, lustrar, polir. É molesto estar, por força, sob a ação da pedra de polimento. Mas a pedra é depois apresentada pronta para ocupar o seu lugar no templo celestial.